Olá, tenham todos um bom dia, que vocês sejam muito bem-vindos a este episódio do Café com o Delegado. É um encontro que eu tenho com vocês todas as terças e quintas-feiras, com o objetivo da gente conversar sobre diversos assuntos, envolvendo não apenas concursos públicos, mas dicas de estudos e dicas sobre vivência prática da carreira de delegado de polícia, sobre a polícia civil em si, sobre os cargos que envolvem a carreira policial das polícias civis. Então é uma grande honra estar com vocês aqui em todas as manhãs de terças e quintas-feiras, para que a gente possa trocar essa conversa interessante. Bom dia a todos, bom dia, Bia. Para que a gente possa trocar essa ideia e aproximar de vocês aí, tirando dúvidas também, porque a ideia da gente trabalhar dentro deste Café com o Delegado é exatamente trazer essa proximidade, essa verdadeira face a face, esse tete a tete aqui, para que a gente possa avançar nos estudos. Bom dia aí, Projeto Delegada, muito legal isso aí, tá com um projeto com foco, com vontade de vencer, né? E é isso que a gente faz aqui todos os dias, é pensar que o concurso público, ele vai exigir de você muito empenho, muito afinco, muita vontade de estar dentro dele. E aqui o papel nosso é dar uma desnupilada também, a gente trazendo aspectos práticos, conversando também sobre importância de trabalhar com alguns assuntos bem interessantes. Bom dia, João, bom dia, Ricardo, bom dia a todos vocês. E a gente realmente vê aquilo que é conciso, importante e necessário para que você possa avançar em seu concurso público. Hoje eu te trouxe algumas coisas aqui que eu até quis pontuar, que eu achei tão interessante, que era conversar com vocês um pouco sobre estudo de lei seca, mas não na vertente que a gente já trouxe no episódio, é muito mais sobre onde buscar essas leis aí. Bom dia, Vaguinho, tudo bem? Onde buscar essas normas e onde também se atualizar. Trouxe um julgado interessante do STJ e vou falar do que está na iminência de chegar aí, porque nós estamos aguardando ansiosamente a sanção ou veto do projeto de lei 4266, que está já com o governo federal e está para ser sancionado entre hoje e amanhã. A data limite é amanhã e trata do que a gente tem chamado aí de pacote de crimes contra a violência aí de gênero, a violência contra a mulher. Então, está chegando com tudo, vai trazer uma grande alteração legislativa aí em termos para concursos públicos. Por quê? Porque nós estamos falando de nada menos do que, por exemplo, dobrar pena de crime de ameaça, dobrar pena de crime de calúnia, injúria e difamação, triplicar a pena de vias de fato, lá do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, falar que vamos ter agora uma pena combinada maior do Código Penal, que seria o feminicídio, que vai figurar como um crime à parte, se for tudo sancionado, está indo para o artigo 121A do Código Penal, com a pena que vai variar de 20 a 40 anos. Olha que transformação que nós estamos tendo em relação a termos aí de novas normas. Então vamos aguardar. Entre hoje e amanhã teremos aí a sanção ou veto. Há uma tendência, em razão da pauta, que seja possivelmente totalmente aprovado, totalmente sancionado esse projeto de lei, e nós vamos trazer uma profunda mudança sobre isso. Então, tendo essa alteração, na quinta-feira a gente já volta com tudo, falando do que nós pontuamos aí de interessante, o que veio como diferente neste novo projeto de lei, que está bem interessante. Mas antes eu gostaria de falar, já que a gente está falando de projeto de lei, vamos falar de alguns acessos que são importantes se manter atualizados em termos legislativos. Uma deles, inclusive, é isso que eu acabei de mencionar, desse novo pacote anti-violência de gênero, que está vindo aí para fazer grandes transformações em normativas diversas. Nós estamos falando de transformações no Código de Processo Penal, no Código Penal, Lei de Contravenção Penal, Lei de Execução Penal. Então, o penalista, o concurseiro, vamos dizer mais assim, abrangente, ele não tem um segundo de paz. É isso mesmo. Estudar para concurso público faz com que você tenha que estar atualizado de uma maneira constante. Então, está chegando esse projeto, faço questão de analisar com vocês aqui. Possivelmente eu vou fazer vídeo à parte, mas quero tratar dele especificamente no Café com o Delegado, que a gente tem esse tete a tete aí. Tudo bem? Então, manter-se atualizado é uma das formas de você avançar nos seus estudos. E aí você pode estar se mantendo atualizado, eu vou abranger um pouquinho mais, tanto em termos de lei,
quanto em termos de jurisprudência. Então, o importante é que você, poxa, eu ainda estou começando a pensar no concurso, ou estou avançado, mas eu também não tenho muito hábito de ver o informativo, não vejo muita atualização legislativa. Eu espero publicar em algum lugar para poder ficar acompanhando, pode ser uma alternativa. Mas você quer acompanhar de uma maneira fiel mesmo? Gente, site do Planalto é o mais adequado para você estar acompanhando as inovações legislativas. Se você tiver que consultar alguma norma jurídica, o mais indicado de fato é o site do Planalto, se tratando de uma norma de natureza federal ali. Por quê? Porque basta você digitar no Google. Digita no Google Código Penal, eu geralmente já estou no hábito, eu coloco CP, já vai aparecer o Código Penal. CBP, já vai aparecer também o Código de Processo Penal. CF, vai aparecer a Constituição Federal. E aí você abre no site do Planalto, que é o mais confiável. Mas eu gosto de entrar na Câmara dos Deputados, Senado Federal. Gente, tudo bem, você pode ir com o seu gosto aí. Eu utilizo o site do Planalto, que eu entendo que ele é o mais atualizado, e eu uso ele como padrão para que eu possa avaliar cada uma das situações de normas jurídicas, especialmente normas jurídicas muito novas. Então ali você vai encontrar todas as leis, vai encontrar todos os códigos, e aí você tem a opção de verificar a situação compilada ou a não compilada, tudo bem? Quando você vem com não compilada, sabe quando eu tenho uma alteração legislativa? Então, a parte que foi alterada, a parte anterior, ela fica riscada, mas ainda assim dá para você ler. Então você consegue comparar aquilo que está em termos de legislação que foi revogada, por exemplo, e você tem a parte atualizada logo em seguida. Mas você quer ver o código limpo, você quer ver a lei limpa, sem nenhuma, com as alterações já todas compiladas, por isso que ela é compilada, você vai pegar ele totalmente compilado, ou seja, ele não vai ter esse risco, vai ter uma lei limpinha para você, tudo bem? Então, quem pega não compilado, geralmente é para fazer uma comparação entre um dispositivo que mudou, um dispositivo que está suspenso, por exemplo, por uma ação direta de inconstitucionalidade, qualquer coisa nesse sentido, poderá fazer com que você tenha que ler de uma maneira não compilada ou compilada, dependendo do seu objetivo. Então, site do Planalto é uma saída legal. Mas em termos de julgados, os julgados mais relevantes, eles estarão no STF e no STJ. Aí vocês vão me perguntar assim, onde no STF, onde no STJ? Mais uma vez, eu vou convocar o oráculo Google para que ele possa me contar onde é que está. Então, quando eu jogo no Google informativo STJ, informativo STF, eu vou conseguir já cair na página do informativo. E de acordo com o número do informativo que eu queira estudar, eu vou poder consultar aquele informativo para que eu possa avançar nos estudos sobre o informativo. Agora vocês vão falar assim, tem um compiladão de informativo? No próprio STF e STJ, você consegue separar os informativos ali, eles já têm separados, tanto por áreas do direito, direito penal, direito processual penal, direito administrativo, direito constitucional, entre outros, em que você pode estudar de uma maneira mais consolidada cada um deles. Mas a fonte mais confiável, até para evitar desinformação, não pegar da fonte correta, é entrar no STJ e STF. Alguém vai gritar assim, professor, mas o Dizer o Direito? Muito bom, estudei também já por ele. Dizer o Direito é um site, www.dizerodireito.com.br, e ele tem as atualizações e os comentários sobre os informativos. É verdade que os informativos hoje eles já vêm praticamente comentados ali pelo STJ e STF. Então, o case que é colocado ali, a situação que é colocada para ser avaliada pelo STJ e STF, ou avaliada pelo STJ e STF, ele já vem com a explicação do caso. Então, o Dizer o Direito, que também é um site que praticamente todos os concurseiros já usaram, concurseiros que eu chamo de alta performance, ele já usou o Dizer o Direito para ver ali uma comparação ou uma explicação mais detalhada em relação a um ou outro fato. Agora, vou querer pesquisar uma jurisprudência específica, aí você vai ter que buscar no site STJ, STF, se forem de cortes superiores, aquela jurisprudência específica. Vocês vão perguntar assim, poxa, professor, mas imagine só, eu gostaria também de estudar algumas situações envolvendo, por exemplo, jurisprudência local. Se o seu concurso pede jurisprudência local, aí você vai ter que consultar os julgados mais relevantes do tribunal respectivo de onde você precisa estudar. Não é o que acontece como regra. Regra hoje é que a gente vai falar de concurso público, a gente está falando da jurisprudência consolidada
de STJ e de STF. Então fica ligado nisso aí. Outro ponto que eu queria tratar com vocês era um caso prático envolvendo dois crimes, e que isso é muito comum acontecer numa delegacia, é muito comum de acontecer de você se deparar aí numa vida prática policial, por exemplo, com uma situação dessa. E qual que é o caso específico? Vamos supor que uma pessoa está dirigindo um veículo automotor e ela foi parada em uma blitz. Naquele momento em que ela foi parada em uma blitz, ela estava sem a carteira de habilitação ou a permissão para dirigir. Você vê que são coisas diferentes. PPD, que é a permissão para dirigir, e CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. As duas permitem que você dirija, mas uma é temporária e pode se tornar uma CNH. Tudo bem? Então vamos lá. O cara estava dirigindo, foi parado numa blitz e não tem habilitação. E aí? Estamos diante de um crime ou estamos diante de uma infração administrativa? Se essa pessoa estava conduzindo um veículo, ela foi parada numa blitz, ela não tem carteira de habilitação, isso não é crime. Não, professor, peraí. Então dirigir sem habilitação não é crime? E lá o que está escrito no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro? Quando a gente vai no 309 do Código de Trânsito Brasileiro, nós estamos falando que é conduzir veículo automotor sem habilitação, né, sem a carteira, sem a permissão, gerando perigo de dano. Então, se você está zigue-zagueando na via e depois foi parado pela polícia, foi flagrado naquela situação, aí nós estamos falando que você realmente cometeu o crime de dirigir veículo sem a habilitação, entre outros que podem vir por aí. Mas dirigir veículos sem habilitação, você precisa gerar perigo de dano. E esse artigo 309, e aí vem a importância de falar desse tema, ele precisa ser casado, o 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ele precisa ser casado com a súmula de número 720 do Código do STF. Tudo bem? Então, 309 do Código de Trânsito Brasileiro, junto com a súmula 720 do STF. Mas nós vamos avançar. Onde que nós vamos avançar aqui? Peraí. Então, uma pessoa que tem o veículo, que tem a carteira de habilitação, ela confia o veículo, a direção do veículo, a uma pessoa que não tem habilitação. Essa pessoa que cedeu, que entregou a chave do veículo e deixou essa pessoa sem habilitação dirigir, esta sim comete crime e não depende de gerar perigo de dano. Entenderam o esquema? Ou seja, vamos supor uma questão hipotética aqui. Uma pessoa estava dirigindo um veículo sem habilitação. Foi parada em uma blitz. Quem estava de passageiro é a pessoa que era dona do carro, por exemplo, ou a pessoa que cedeu aquela chave do veículo para aquela outra sem habilitação. Qual é o cenário do caso concreto numa eventual autuação dessa pessoa? A pessoa que estava dirigindo não estava gerando perigo de dano, ela não responde pela infração penal, pelo crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Mas a pessoa que estava do lado, o passageiro, que cedeu aquela chave do veículo para que essa pessoa sem habilitação venha conduzir o veículo automotor dele, vai ser o quê? Qual o crime? Crime sim, do 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que cedeu esse veículo para uma pessoa que não era habilitada. Então, o cara que estava dirigindo sem carteira, não tem crime. O cara que cedeu o veículo para aquele que é a pessoa que não tem carteira para dirigir o veículo dele, vai entrar no crime do 310. E aí nós temos que analisar os dois crimes com duas súmulas. O 309, que é dirigir veículo, deve gerar perigo de dano, ainda que você não tenha habilitação, não é crime. Mas se você estava gerando perigo de dano, vai ser crime. E é o caso, o artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, com a súmula de número 720. Ao passo que aquele sujeito que estava ali do lado e que cedeu o veículo para uma pessoa que não tem habilitação para dirigir esse veículo, ele entra no crime do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, que casa com a súmula de número 575 do STJ. Tudo bem? Então, casem essas duas situações, que é assim que a gente tem que estudar. Poxa, então eu já sei do Código de Trânsito e também agora já sei das duas súmulas. Nós vimos aqui os dispositivos do artigo 309 e 310 do Código de Trânsito, mas também, ao mesmo tempo, a gente acabou vendo as súmulas de número 720 do STF e número 575 do STJ. Interessante, foi uma súmula recente, inclusive, do próprio STJ, e que tratou da seguinte situação. Uma pessoa que está em estágio de embriaguez ali, estava zigue-zagueando na pista e estava dirigindo sem habilitação. Será que haveria princípio da consunção ou da absorção? Ou seja, eu responderia por apenas um crime quando eu estivesse embriagado e dirigindo um veículo sem habilitação gerando perigo de dano?
Será que, por exemplo, o crime de embriaguez ao volante, lá do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ele absorve o crime de dirigir veículo sem habilitação gerando perigo de dano? Porque, em tese, poxa, se eu fui pego embriagado é porque eu estava dirigindo. Poderia ter pensado isso aí, foi o que a defesa pensou. E que o STJ entendeu no final das contas. Falando, não, de jeito nenhum. Você, de acordo com a súmula 664 do STJ, vai responder pelos dois crimes. Então, se você estava com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determina dependência, ou seja, se você estava no artigo 306 do Código de Trânsito e também estava sem habilitação, gerando perigo de dano, vai responder pelos dois crimes ao mesmo tempo, 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, sabendo aí agora da ideia que eu conversei com vocês aqui, sobre a atualização legislativa, onde atualizar e a importância de atualizar, não vamos nos esquecer de fazermos ciclos de revisão. Toda vez que eu estudo, eu preciso revisar o meu estudo. Toda vez que eu estudo, mas vai ser imediato? Não vai ser imediato, mas eu preciso revisar. Via de regra, uma revisão ideal ela acontece entre 4 e 5 semanas. Então eu estudei vários conteúdos, eu fiz exercício, eu li lei, jurisprudência, doutrina, mas alguém perguntou aí, se é concurso formal ou material? Concurso material, tudo bem? São crimes autônomos aí. Então, vamos lá. Se alguém avança... Viu, Eduardo? É para você que eu estou respondendo, tá? Vamos lá. Se alguém estuda para concurso de uma maneira séria, você precisa atualizar o seu entendimento de uma maneira constante. Para isso, você precisa fazer o quê? Ciclos de revisão. No ciclo de revisão, você acaba incluindo alguma matéria ou outra. Mas é importante você fazer ciclo de revisão porque nós temos uma natural curva do esquecimento. Tá? E a curva do esquecimento acontece com todo mundo. Ah, eu sou um gênio da lâmpada. Falou, filho, tudo bem, você pode ser um gênio da lâmpada, porém, você vai precisar fazer o ciclo de revisão, que é importante você fazer esse rememorar daquilo que você viu. Então já lembre aí, entre 4 e 5 semanas é o ideal de fazer esse ciclo de revisão para você consolidar os seus estudos e realmente fazer com que você possa evoluir de uma maneira mais constante. Porque aí você impede a curva de esquecimento de ficar acontecendo. Beleza? O último ponto que eu queria tratar com vocês aqui, que eu trouxe como relevante, foi o seguinte. Está no informativo de número 827 do STJ, que foi publicado no dia 1º de outubro, foi semana passada. E ele tratou de um tema que eu achei bem interessante. Olha só o que veio. Imagine que uma pessoa está conduzindo, por isso que eu estou falando de condução de veículo automotor aqui hoje. Uma pessoa está conduzindo um veículo automotor e ela acaba gerando, através de um dolo eventual, ou seja, foi entendido que ele assumiu o risco na produção daquele resultado, ele acaba batendo em outro veículo. E nessa batida em outro veículo, vamos supor que a passageira que estava no carro dele acabou morrendo, e vamos supor que o motorista do outro carro acabou não morrendo, mas gerando lesões diversas, o que ficou configurado como uma tentativa de homicídio. Isso porque, de acordo com o STJ, quando a pessoa age com dolo eventual, vamos dizer aí, nós temos uma linha muito tênue entre a culpa consciente e o dolo eventual. Eu costumo dizer, em um exemplo muito rápido e simples, que é mais ou menos assim, entre saber o que é uma culpa consciente e um dolo eventual. E o dolo direto também. A pessoa está dirigindo um veículo automotor. Olha para uma pessoa que está atravessando a rua e fala assim, esse aqui é meu desafeto. Eu vou passar meu carro em cima desse carro. Você usou simplesmente o carro como instrumento. E você passa o carro em cima dessa pessoa. Essa pessoa vai lá e morre. Ou pode ser um homicídio tentado também. Então essa pessoa, ela está ali conduzindo o veículo automotor e acaba batendo nessa outra pessoa com vontade de matar aquela pessoa. Eu usei meu veículo como instrumento, então o meu dolo, ele é um dolo direto. Olha a diferença para o dolo eventual. Estou dirigindo meu veículo automotor, está passando uma pessoa na rua, se ela andar mais rápido, eu não atropelo, mas se ela andar mais devagar, infelizmente, ela passou na minha frente, eu vou atropelar e passar com o carro em cima dela. Tudo bem? Esse segundo dolo, em que você assume o risco da produção do resultado, nós estamos falando de um dolo eventual. Tudo bem? E por último, nós estamos falando de culpa. Qual que é a culpa? Eu estou dirigindo meu veículo automotor e a culpa é consciente aqui, tá? Estou dirigindo meu veículo automotor, está passando a pessoa na rua, eu olho e falo assim, eu tenho a manha de dirigir, eu vou conseguir passar do lado dessa pessoa sem atingi-la. Só que você errou o cálculo. E aí dá o quê?
culpa consciente. Então vai determinar se você vai responder eventualmente por um crime de homicídio culposo na direção de um veículo automotor, lá do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, ou se você de fato vai responder pelo crime de homicídio doloso sujeito ao tribunal do júri, lá do artigo 121 do nosso Código Penal. Então a radical diferença entre ser julgado por um juiz togado ali, e esse juízo vai julgar um crime cuja pena é realmente muito menor que a do Código de Trânsito Brasileiro, que é um homicídio culposo, ou se você vai estar lá na frente, de fato, respondendo por um crime de homicídio doloso sujeito ao tribunal do júri. Antes de finalizar, só então vou finalizar essa questão do informativo 827 do STJ, que veio semana passada ali, um informativo extremamente relevante e interessante, e que falou o seguinte: esse cara que estava dirigindo um veículo automotor e que na batida que ele provocou, ele acabou causando a morte da passageira dele e causou também, não causou a morte, mas foi uma morte tentada ali no motorista do outro veículo que foi atingido pelo carro dele, nós estamos falando aí de um dolo eventual. E o STJ entendeu que nesse caso eu posso ter concurso formal impróprio, lá do artigo 70, segunda parte, do artigo 70, segunda parte, que trata do concurso formal impróprio. O que é concurso formal impróprio? Desígnios autônomos. Ou seja, ele vai responder com cúmulo material de pena, com somatório de penas. Somatório, soma as penas, tanto do homicídio que ele praticou na condução do veículo automotor, quanto também no homicídio tentado do veículo automotor. Então nós temos soma de 2 homicídios. Informativo recente, muito interessante de você trabalhar aí. Então, você não estará submetido ao Código de Trânsito Brasileiro, e sim, em razão do dolo eventual, num concurso formal impróprio, decorrente de desígnios, portanto, autônomos, com somatório de penas, sujeito ao tribunal do júri. E quando se tem dolo eventual, como nós temos ali é importante ver também, jurisprudência em teses de número 114, a jurisprudência em tese de número 1, ela está lá falando que quando tem o dolo eventual, quem tem que definir se é ou não o dolo vai ser quem? O tribunal do júri, ainda que você esteja na direção de veículo automotor. Então, com isso, para não extrapolar meu tempo com vocês, como eu tenho um compromisso com vocês todas as terças e quintas, por essa rapidez aqui, uma live rápida, mas uma live objetiva e muito assertiva, eu espero que vocês tenham gostado. Mandem perguntas, mandem questionamentos, mas também mandem sugestões, porque eu estou aqui para poder ouvi-los e vocês também me ouvirem. Hoje eu vi que o pessoal perguntou pouco, talvez pela metralhadora de informação, né? Mas o mais importante é que vocês tenham aí conhecimento para que vocês possam avançar no concurso de vocês. E nós estaremos aqui pelo Dedicação Delta, sempre garradinho em vocês, para que a gente possa cada vez evoluir mais nos estudos, rumo ao seu bolachão no peito, beleza? Grande abraço para vocês, muito obrigado pelas palavras aí, obrigado Bia, obrigado a todos aí que nos assistiram, e que a gente se encontra certamente aí quando? Na nossa quinta-feira, 7 horas da matina. Gente, bom café e bom dia a todos aí. Grande abraço, até mais.